gente voltou agora para o Culturando, aqui com o professor Adriano Miranda, que é fotógrafo e está lançando o livro Estratégias no Olhar Fotográfico, e o aluno de Publicidade e Propaganda, Mário Picolinski, que quer seguir a carreira editorial. Adriano, eu queria que você contasse um pouco como você começou na carreira de fotógrafo. A fotografia tem várias formas, né, de começar. Não sei se carreira era o nome, mas era por uma relação afetiva, né? A primeira vez que surge a fotografia é por gosto mesmo. E uma das coisas foi que meu pai fotografava, mas de forma amadora. E aí, o primeiro fascínio que tem é do equipamento, é máquina, é lentes, é a forma de guardar, né? E talvez a imagem nem era tão preocupante na época, mas era essa questão do equipamento. E aí depois, isso foi muito jovem, depois eu comecei a fotografar, eu fiz rádio e TV, fiz faculdade de rádio e TV, e aí tinha muito interesse nessas áreas também de aprender a questão da imagem e tudo mais. Mas eu imagino assim que carreira mesmo começa quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo da questão da linguagem e tudo mais. Até então era um amador assim, mais curioso. Né? Mário, o que te motivou, assim, o que foi que te chamou a atenção nessa parte de fotografia? Como é que você começou a se interessar e ver que era isso que você queria? Bom, no começo, assistindo a filmes, eu sempre analisava a parte do diretor de fotografia. E eu pensava, meu, esse cara deve ser incrível. Como que ele pensa naquela cena que vai ser assim? E eu comecei a pensar nessa questão da composição. Então eu vi que eu já tinha isso, olhar paisagens, olhar composições, até moda também. Então eu falei, é isso que eu gosto, só que como que eu vou fazer isso? Até então não tinha tido ninguém que falou, nossa, olha, faz um curso de fotografia, ninguém na família, nunca ninguém nada na família fez algo ligado à fotografia. Então esse é o primeiro que ia começar com isso. Então quando eu falei, vou comprar uma câmera, foi, pra que você vai fazer isso? Você vai jogar dinheiro fora. Não, vou estudar fotografia. Nossa, mas isso dá dinheiro? Então começou assim. E aí eu falei, não, agora é que eu quero mesmo. E agora, para quem está começando no mercado, que tipo de especialização a pessoa deve ter? O mercado mudou um pouco, né? Antes já era um grande filtro que tinha no mercado, um grande pedágio. Tinha o equipamento e você usar o equipamento, não era tão assim intuitivo. Então, aliás, às vezes eu acho que era um pouco mais injusto, porque às vezes bastava o sujeito do equipamento, ter a câmera, você ter um laboratório e ele era fotógrafo. Mas a questão da linguagem e de tipos fotográficos, a complexidade, às vezes, de peças que tem, e estratégias, aí viu que o fotógrafo não é só aquele que aperta o botão, né? Ele tem que pensar ali atrás da câmera, né? E ele pensa de uma forma diferente, ele pensa em imagens, é uma outra categoria, uma outra forma. Assim como ele poderia ser um escritor pensando em textos, ali ele pensa como imagens. Então, nesse sentido, acabou sendo necessário, né, essa questão de cursos. E a gente vive um momento, né, que esses dias até tinha uma aluna comentando, foi uma dissertação de mestrado, que ela falou assim, que hoje em dia fazem muitas fotos, e foi a argumentação dela, que faz muitas fotos hoje em dia e ninguém pensa nas fotos. Né? Eu acho que pelo contrário, acho que nunca se refletiu tanto sobre a fotografia quanto hoje. Acho que nunca teve tanta publicação falando sobre foto, acho que nunca teve tanto livro sobre foto, eu acho que nunca teve tantos sites explicando sobre fotos. E outra, nunca teve tantos cursos também sobre fotos. E aí eu digo assim, cursos livres, cursos que são sequenciais, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Né? Então aí hoje em dia tipo, virou área sólida mesmo, como qualquer outra área de conhecimento. De hoje em dia, né, que tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Snapchat, eu ia perguntar, o que vocês acham disso, assim, de tirar foto do prato de comida, na academia, de coisas assim? No meu Face aparece publicação, eu já oculto e falo, não quero mais esse tipo de publicação. Então minha timeline está ficando viciosa para o outro lado. Esse lado da galera que tira foto eu tiro porque comida e tudo. Eu acho que não é, eu não vejo aquilo como arte, a não ser que seja uma foto para aquilo, uma propaganda para aquele tipo de coisa. Mas aquela galera que vai comer hot dog e tira foto assim, eu não gosto, eu sinto uma aversão a isso, não é nenhum preconceito, é uma coisa que eu olho e falo, eu não vejo sentido, por que você tirou foto da comida, cara? Você só vai comer ela e, sabe, ninguém quer ver a comida que você está comendo. Eu acho que também tem outro ponto que revela isso, né? Tipo, se por um lado tem essa questão que você fica, puxa, então agora você tira foto da unha, foto do enfim, né? Mas você começa a perceber que tem um traço de hoje em dia de a gente se comunicar por imagens, né?
Então, um traço meio cultural que as pessoas elas tendem a criar imagens para poder se relacionar com outras, para poder criar. E é engraçado que tipo, já se comunica por imagem, o próprio vestuário, roupas, é uma imagem técnica, etc. Agora, isso quando entra nessas redes sociais e no momento que essas redes se transformam em mídias, né? Eu acho que fica interessante. E cada uma dessas tem uma certa característica, se for pensar. Então, eu fico vendo assim, o Snapchat é uma característica daquele de você ter a descartabilidade da imagem mesmo, ela tem que ser descartável. O Facebook, ele tem uma coisa que ele tem algo de, você vê que tem uma permanência mais de fotos, de gregária, de mais pessoas, de grupos, e de que onde eu estou, né? Ele é meio aquele, sei lá, pode ser que a gente pode falar uma analogia que ele substitui um pouco o álbum de família, ele pode substituir uma coisa assim. O Twitter, ele tem uma característica diferente, porque ele tem que estar vinculado com um texto, ele tem suas legendas, então bem ou mal tem umas estratégias que são até sofisticadas. E por fim, o Instagram, e o Instagram ele tem uma coisa interessante que no princípio, é engraçado, até o brasileiro que participou da invenção lá do logaritmo, eles pensavam, poxa, a gente não imaginava o que ele poderia ser. E hoje em dia ele é muito usado, por exemplo, para pessoas, sei lá, tatuadores, designers, gente que faz desenho, né? Então, às vezes, pessoas que você não teria contato de ver a obra do sujeito, é muito rápido dele ter essa disponibilidade. Agora, é claro, tipo, essa, sei lá, se prolongar mais um pouco, voltar mais um pouco no tempo, tem uma história muito interessante do Fotolog. Vocês se lembram do Fotolog? O Fotolog, ele foi feito por, eu não sei se são noruegueses, não sei se são noruegueses, acho que era isso, né? E ele começou para ser a fina arte da fotografia, né? Era assim, só grandes fotógrafos colocavam e tudo mais. E era assim, para você botar sua foto, alguém comentar sua foto, era no Instagram, imagina, eles já tinham um Instagram naquela época. Aí o que aconteceu, né? Quando abriu os brasileiros entraram na conta, aí começou aquela coisa, né? O sujeito botou foto lá da moça tomando banho na caixa d'água, o outro parede de reboco. Aí esse grupo que organizou falou, ó, os brasileiros abacalharam muito o nosso Fotolog. Então vamos fazer o seguinte, vamos limitar a 200 contas por dia. E aí eles reprimiam, falaram, então é o seguinte, só às 3 da manhã vai abrir mais 200 novas contas. E ficava todo mundo esperando até dar esse horário para abrir uma conta nova no Fotolog. Não tinha como reprimir, ou seja, isso levou uma coisa, eles tinham algo que poderia ser o Instagram na mão. Só que levou a uma condição seguinte, quando eles tentaram ter um controle da imagem, não conseguiram. Você não controla, você não vai controlar. Se alguém quiser botar um da unha e outro uma foto de fine arts, você não consegue controlar. Você nunca vai ter uma rede, vou ter uma rede super sofisticada, mas sempre vai ter um fotobomba lá que vai chegar e vai colocar a foto que ele quer. Então, isso nos mostrou pra gente esse outro lado da foto. Você não tem um controle. Você não tem esse controle. E não é pra ter, não vai ter sempre essa grande diversidade. Vocês acham que hoje, assim, todo mundo se acha fotógrafo? Porque, né, é muito fácil ver o celular, você pode tirar foto de tudo. E vocês acham que todo mundo acha que é fotógrafo? Ou que, não sei, tem que ter um dom mesmo? Eu sinto que todo sujeito que compra uma câmera, ele sim vai se sentir fotógrafo. Pelo menos no começo, até ele ver se, ok, eu só vou usar ela para tirar quando for viajar, aniversário, ou não, vou usar ela para valer, para trabalho. Mas eu acho que no começo, toda pessoa que compra uma câmera, ela se sente um pouco fotógrafo, assim. Eu imagino que possa dividir, mas eu também não sei. A gente não fala hoje, sei lá, eu sou um grande operador de Word e Excel, sabe? Eu sou um grande operador, sei lá, sei fazer excelentes PowerPoints, né? Parece que eu acho que hoje, ou você é alfabetizado em imagens ou não, sabe? Precisa ser fotógrafo. É claro que o fotógrafo profissional, aquele que vai ter uma carreira e vai ter a competência de fazer, ele é uma outra circunstância, é um outro parâmetro que se tem. Mas eu acho que ser fotógrafo hoje em dia é saber comunicar hoje em dia, qualquer peça de comunicação que você tem que fazer, você tem que saber pensar em imagens. Eu acho que não tem essa questão, mas eu também concordo com o que foi dito, que tem uma barreira. Tem uma barreira de ser transposta, né? Que pode ser essa barreira da linguagem, pode ser a barreira também não só da linguagem, mas também da técnica também, né? Aí você vê, por exemplo, algumas fotos para fazer, precisa ter uma câmera full frame para ampliar, já também limita. Para outras fotos eu também tenho que entender do que a foto ela é feita pensando num certo layout, então isso também não é todo mundo, né? E também a questão técnica mesmo.
técnica e de olhar também, que isso constrói. Agora você usou uma palavra, foi engraçado, foi dom, né? Dom, assim. E eu acho engraçado, porque eu não sei se é dom, assim, se tem pessoas que têm dom, tem pessoas que não têm dom. Mas que tem pessoas que têm uma visualidade, ou seja, uma compreensão. Vamos imaginar assim, tem o visível e o visual. Né? O visível é meio o que o olho bate e você percebe. E o visual é aquilo que você constrói de imagens internas, como se fosse uma imaginação avançada para isso. Tem gente que realmente tem uma habilidade tão forte de criar essas imagens e às vezes não é apto. Assim, eu já dei a aula uma vez, eu era um aluno, eu lembro um caso, 2 alunos foram muito icônicos para isso. Um, ele era piscineiro, limpava piscinas, assim, e nunca tinha segurado uma câmera, né? E era uma aula de básico de técnica fotográfica. E de repente o sujeito faz umas fotos, ele fez umas fotos com o reflexo da água da piscina. E aí de repente você fala, pô, ele nunca viu uma obra fine arts, ele nunca viu nada, e ele tinha algo ali. Ele realmente conseguia fazer algo, sabe? E às vezes tem gente que está 30 anos com a câmera e faz tudo igual, sabe? Então, eu não sei se é dom, mas tem uma habilidade, sabe? Às vezes uma certa inteligência visual. É como, por exemplo, um decorador que entende uma cor, uma combinação de um elemento, uma iluminação difusa, uma iluminação dura, sabe? Acho que realmente tem uma sensibilidade aí que às vezes é necessária. Vocês acreditam que muito desse material produzido hoje vai ser perdido ou tem alguma chance de continuar? Não sei, acho que tem 2 coisas para a gente comentar antes aí da resposta. Primeiro, a fotografia se tornou popular, né? A fotografia, quando começou, já em 1855, com o Daguerre, já era popular. Já era algo assim que as pessoas realmente poderiam não ter a foto, poderiam não ter o equipamento, mas que todo mundo queria ver. Aquele espelhinho que guardava uma imagem era incrível. Pessoas, inclusive, uma das primeiras mostras que teve do daguerreótipo, que é esse suporte, haviam filas para se ver. As pessoas queriam aquela imagem, né? Depois, quando entrou em 1900, quando teve as câmeras Brown, aquelas pequenininhas, aí popularizou geral, era $1, então aí todo mundo queria. A fotografia já nasce para ser assim algo de todos. Nunca foi um momento que falou, não, vamos inventar algo só assim. Agora, e a segunda coisa também que acho que é interessante a gente ver, e também quanto ao passado, a questão de se hoje não se armazena. Você vê como é interessante, às vezes quando uma atriz vaza fotos do celular, para assumir aquelas fotos, não some, né? Nunca, entrou na internet, nunca mais vai apagar. Se você fez alguma coisa errada, um amigo teu fotografou, pôs na internet, não vai sair dali. Você pode conversar com ele, mas alguém salvou. Então é engraçado, pode não armazenar do jeito que a gente conhecia, que eram os álbuns de fotografia. Você antes, como é que funcionava, né? Talvez tenha que explicar. Você ia na casa de alguém e a pessoa falava assim, olha, eu vou te mostrar as fotos. Aí ele vinha com um álbum de fotos. Só que era o seguinte, era o álbum que ficava na sala. Porque também tinha um albinho do quarto, tinha um albinho que ficava na sala inteira que ele não mostrava. Porque às vezes era aquele Natal que foi aquele cunhado que ele não quer apresentar, não sei o quê. Então ficava na parte mais íntima. Agora, aquele da sala, não. Eram as fotos de viagem, eram as fotos que ele queria mostrar que realmente ele tem uma cultura, que ele foi em festas legais, que ele foi... É engraçado, já existia isso antes. Agora, eu acho que na internet tem essa questão. Agora, o que foi comentado é essa questão do suporte, né? Quanto que hoje as fotos, elas dependem de uma forma de decodificação e codificação para você ver, né? Que é o JPEG, o RAW e tudo mais, né? Realmente, a gente tem uma evolução assim, crescente da qualidade desse tipo de imagens. Agora, depende, claro, de leitores para isso. Pode ser que se altere a forma como se vê. Agora, é interessante que quando ela vai, e essa é outra coisa também que talvez a gente tenha uma referencial, mas hoje as pessoas não imprimem fotos, as pessoas não têm mais os albinhos, mas é engraçado o fenômeno desses fotolivros de autopublicação, né? Como esse, por exemplo, no caso da GPix, né? Não estou fazendo merchandising, no caso da GPix, já falo. Mas no caso desses livros de autopublicação, isso mostra que é um retorno também àquele acervo de fotos e qualidade de fotos que tem, né? Então, eu acho que essa nossa relação com a foto é um caso muito antigo. Acho que faz muito tempo que a gente tem essa relação com a fotografia. E se analisar de um tempo pra cá, o que aconteceu? Usava disquete. E depois, não, mas eu tenho essas fotos salvas, agora salvo em CD. Quando saiu o CD, nossa, incrível, 700 megabytes para gravar. E aí depois, não, mas tem agora HD externo, DVD. Então acho que assim, e tem os programas que, você tem a foto em tal formato, você pode converter ela. Então acho que sempre vai vir algo tecnológico
para facilitar esse processo de migração das suas imagens. Então você tem um JPEG hoje, se amanhã nada mais ler o JPEG, vai ter um outro formato e assim por diante. Então eu sinto que essa questão da perda não vai acontecer assim de uma forma tão drástica. Antes, sei lá, tinha uma cultura que você tinha sempre um resgate da foto no negativo. Então quando você ia lá numa cinefoto, revelar suas fotos, o sujeito te dava uma lição assim, guarde o negativo. E aí também você falava pra ele, ó, só revela as boas. Às vezes os caras tinham 2 fotos só. Mas você tinha o negativo. Se você quisesse, então de certa forma você não perdia. Agora, eu imagino que é de hábito. Como, por exemplo, a gente não tem essa questão de guardar, e agora há pouco tempo tem esse negócio do cloud, de você guardar na nuvem, e aí que mudou. Mas realmente teve um período, e não é só isso também, eu acho que isso chega ao pior também. No início, quem comprou câmeras fotográficas digitais, aquelas que tinham, sei lá, tinha 700k cada né, de memória, enfim, perdeu mesmo, porque aquela qualidade de imagem, se você for ver hoje, é intolerável. Você olha para aquela foto, você não consegue, tipo, você não vê definição, não vê nada. E tem hoje formas de você salvar as fotos e tudo, e as gerações futuras vão procurar onde? Vai ser na internet, provavelmente, né? Eu quero ver foto de quando eu era pequeno. Olha, o papai aqui tirou uma foto sua, olha que legal. Aí ele vai lá e tem um backup. Só que pode acontecer, muitas coisas ruins podem acontecer, que nem aconteceu comigo. Eu tinha algumas fotos no meu celular, tudo bem que não é nada uau, mas esses dias um amigo meu, ele passou o login do Gmail dele pra mim, para um aplicativo certo, e legal, eu entrei lá e tudo. E passou 2, 3 meses, e aí ele entrou no celular dele, foi no Google Devices e viu lá, não é propaganda do Google, tá? E ele viu lá, Sony Xperia, ele falou, não é propaganda da Sony, tá, eu vou falar as marcas, mas eu não conheço esse celular. E clicou lá em apagar e formatar. Eu acordei de manhã, meu celular formatado, tudo do zero. E por sorte, algumas fotos tinham nesse Google Fotos. E o que não tinha no Google Fotos, tchau. Então é perigoso sim. Nós perdemos essa cultura de revelar as fotos e tudo. Eu acho que as pessoas poderiam arrumar uma forma de ter ela digital, mas ainda assim correr atrás de ter elas em fotolivros e tudo, porque não dá para confiar nos formatos digitais, é muito perigoso. É que a memória não é virtual, né? A memória é do corpo. É um ser humano que tem memória, né? E assim, memória e lembrança, porque a lembrança é uma questão que você já tem uma relação afetiva com aquilo, né? E aí é aquela questão, só que a gente deposita uma relação afetiva com arquivos, né? Com a forma arquivística que tem. Então, às vezes tem gente que, sei lá, por exemplo, eu falei do Fotolog, mas tem muita gente que colocava as fotos, mas a lembrança que tem é dos comentários que as pessoas fizeram das fotos, que estavam registrados ali, depende do momento e tudo mais. Então você vai ver que a memória já não é só a foto, mas o comentário, quem falou sobre a foto, então também muda também a forma. Então a gente pode dizer que, sei lá, um futurologismo aqui, né? Mas que a gente vai alterar a forma como a gente registra coisas, sabe? De lembranças e que tem. E você imagina num período como é que foi, quando não tinha foto. Aí você, por exemplo, que hoje as gerações falam assim, bom, eu tenho imagem até meu bisavô, meu tataravô, né? Até um tempo atrás era só até o avô, há um tempo atrás era só até os pais. Ou seja, ele não tinha imagem, a pessoa morria, por isso que era muito comum as pessoas tirarem fotos lá nos velórios. Porque não ia ter imagem da pessoa, a pessoa ia morrer, sumir e ia não ficar. Então a forma de lembrança afetiva que teria também era diferente. Então a gente já mudou com a imagem. E agora acho que com a questão da internet muda também porque entra também nos comentários. Então isso vai alterando. Agora, falando um pouco mais sobre o livro, Estratégias do Olhar Fotográfico, que o professor Adriano está lançando. Quais são os assuntos que as pessoas vão encontrar no livro e ele é recomendado para quem já possui uma bagagem em fotografia ou pode ser para quem está começando também? O livro foi lançado esse ano, ainda está na primeira edição, está esgotando quase a primeira edição, porque essa primeira edição sempre é um termômetro para a gente entender como é que funciona. É o primeiro livro da editora Paulus referente à fotografia. O livro ele é sobre, não vai falar sobre a técnica, não vai falar sobre o equipamento, sobre lentes, ele vai falar sobre linguagem, sobre enquadramentos, ele vai falar sobre, mas numa ótica de como estratégias. A ideia sempre foi assim, a estratégia é como se fosse uma caixa de ferramentas que eu tenho,
e eu tenho de repente que produzir alguma imagem, alguma foto que tenha um objetivo. Por exemplo, aqui eu falo de, por exemplo, se for no caso uma fotografia publicitária ou para fotojornalismo, eu tenho que entender um pouco de cores, eu tenho que entender um pouco de enquadramento, eu tenho que entender um pouco... Isso eu utilizo como estratégias visuais. E outra, o livro ele é de uma forma que eu proponho aqui alguns exercícios, são 15 anos de aula e um pouco dos exercícios que eu já desenvolvi. E a ideia do exercício não é para o aluno testar seu conhecimento, mas é como um insight, alguma ideia que ele pode ler um exercício e produzir, né? E no final do livro ele fala um pouco sobre os projetos fotográficos, como é que se organiza e tudo mais. Vocês acham que é possível obter um bom trabalho com pouco equipamento? Olha, eu sou da opinião do menos é mais, e eu comecei com uma T4i e sem nada, nenhum rebatedor, nenhum flash externo, nada. E sim, consegue. Eu acho que a partir da hora que a pessoa ela tem já a ideia do que ela quer fazer e ela vai atrás de como aquilo pode ser feito melhor, ela dá uma estudada, vê teorias, vê regras de composição, ela vai atrás das técnicas, ela consegue fazer um trabalho lindo com uma câmera básica. Ela consegue sim, eu acho que você não é obrigado a ter todo o equipamento, a não ser que para aquele devido trabalho você precise ter uma coisa a mais, quase um estúdio assim para fazer aquilo. Mas fotografia externa, principalmente, é uma coisa que só com a câmera às vezes você consegue fazer coisas incríveis. E essa habilidade, ela também não adianta eu ter equipamento e não ter habilidade de como mexer com ele. Não adianta também eu ter um conjunto de flashes muito sofisticado e não saber operar os flashes, né? Também não adianta eu ter um recurso de lentes sem saber para que servem as lentes. Então, eu acho meio nesse sentido. E quanto a pouco recurso, aí eu acho que vai para um outro lado também. Pouco recurso dá para fazer muita coisa, é bom, mas eu acho que ainda o pouco recurso, ele pode demonstrar ainda, você pode demonstrar com pouco recurso realmente o seu talento. Então eu digo assim, ali naquele momento você não está usando as muletas assim de equipamento para mostrar que você é bom. Você é bom em qualquer equipamento. Então, acho que às vezes para quem está começando, e às vezes a gente se depara com isso, com portfólios feitos assim, com câmeras compactas, com câmera de celular e tudo mais, e você vê, bom, se o sujeito é bom, ele é bom mesmo, sabe? Ele tem habilidade, e aí eu digo de habilidade. Porque depois com o equipamento, você tem que ter uma outra coisa. É uma competência de julgar o que seria mais adequado. Sei lá, se é um fotógrafo de moda, por exemplo, vai fazer uma Fashion Week da vida. Bom, aí você vai precisar de lente, vai precisar de uma câmera que tem uma velocidade maior, lentes mais claras, né? Uma escadinha para ficar lá em cima, né? Enfim, são competências que você vai adquirindo. Mas a habilidade para demonstrar, acho que não depende do equipamento. É interessante quem trabalha com fotografia seguir algum nicho ou ser mais amplo? Uns acabam tendo essa necessidade. O sujeito tem que ter um portfólio próprio e daquele portfólio tem que articular com outras coisas. Em outras áreas, não. Em outras áreas ainda tem uma questão assim de encontrar alguns talentos, algumas coisas assim. Vou dar alguns exemplos, né? Na área de fotojornalismo, por exemplo, uma das características do fotógrafo tem que ser a forma de abordagem que ele tem, a inserção que ele consegue, se ele tem facilidade de falar com pessoas, de entrar num assunto, de repente uma comunidade fechada, ele já em dois minutos já conversa, fala com todo mundo. Às vezes essa habilidade dele é melhor do que uma técnica fotográfica. Agora, na questão, por exemplo, de outros segmentos, como moda, como esses outros segmentos assim, que são nichos mais que começam a se amadurecer, exige-se sim um material mais sofisticado. Agora tem um outro porém ainda. Outro porém é como é que você entra nisso, né? Você já entra específico para um nicho ou você ataca em geral? Aí eu acho que tem uma estratégia para se pensar. Primeiro é ser visto, né? De qualquer forma, alguém tem que enxergar você, ver seu portfólio, ver o que você faz e tudo mais. E para ser visto, você tem, acho que por enquanto, ainda acho que vale tudo, né? Ainda você tem que ser conhecido. Agora, tem uma estratégia que eu venho acompanhando há um tempo atrás, que eu acho muito interessante. E alguns fotógrafos têm com êxito optado por isso, que é fazer trabalhos autorais. Nesses trabalhos autorais, são trabalhos de alta performance, usando equipamento, com projetos autorais, e aí ele consegue ter acesso a isso, consegue ter acesso a divulgar esse trabalho. A partir daí eu entendo, bom, o sujeito tem competência, ele tem uma habilidade, tem equipamento, consegue fazer essa parte. Bom, então ele consegue entrar no meu segmento. Essa é uma forma que eu acho que seria mais
que teria valorizando mais o mérito do fotógrafo e não só a habilidade que ele tem de divulgar as fotografias dele no Instagram. E como que está o mercado agora? A digitalização ela ampliou esse mercado mesmo? É uma coisa mais pessoal, assim, tipo, não é pro mercado de trabalho? Eu acho que tem muito mercado. E é engraçado falar isso, porque eu acho que tem, ao mesmo tempo tem muitos fotógrafos, aumentou muito o número de fotógrafos, mas eu acho que o mercado é um mercado em grande expansão. Agora, que mercado é esse, né? Que mercado é esse que eu estou falando? Primeiro que eu falo de um mercado, qualquer nicho, se você falar de fotografia, né? Se você falar de foto de moda. Antes era um mercado que, sei lá, em São Paulo não caberia mais do que 30, 40 fotógrafos, entendeu? Quando eu falo que aumentou, sei lá, aumentou onde caiba, sei lá, 300, 350. Esses números são chutados, tá? Mas numa projeção onde agora se tem uma demanda maior. E eu acho que o acesso que se tem a esses lugares de contratação e de formas também ficou mais democrático, entendeu? Eu consigo ver se o sujeito tem talento ou não, dá oportunidades para isso. E outra coisa, a virada do digital deu uma oportunidade muito grande, porque muita gente ficou no vício do filme, da forma analógica. E essa forma oxigenada de pensar no digital foi uma grande mudança, filtrou um monte de gente. A gente está talvez numa segunda geração, numa segunda mudança. Eu nem diria que é a mudança do digital, mas é a mudança do online. Que agora, além de tudo, eu tenho que pensar que minha foto tem que ter uma característica online. Então, é engraçado que aí eu comecei a ver que talvez o perfil do fotógrafo também hoje, nessa virada, assim como o fotógrafo do analógico para o digital, muitos ficaram lá, hoje, do digital para o online, também muitos vão ter que ter outras formas. Por exemplo, agilidade em pós-produção, agilidade em tratamento. Né? Antes a gente ficava abordando as fotos, tratando. Hoje o sujeito tem que trabalhar em lote, 30, 40, 50 fotos. Né? Então essas agilidades, formas... E aquela coisa que antes sempre foi assim, eu só mostro minha foto no final. Eu só mostro quando ela estiver acabada no álbum. Né? Hoje ele já tem que mostrar no processo o que ele fez antes, como ele pegou a foto, como ele mostra depois. Aí se deu curtida, se não deu curtida ele já aborta a foto, põe outra foto. Então essa habilidade que não era do fotógrafo, o fotógrafo não estava muito preocupado nisso, ele começa a se preocupar. Eu sinto que ele tem que pensar meio de uma forma multimídia. Como eu vou fazer que as pessoas reconheçam o meu trabalho, mas eu tenho que mostrar como foi feito, eu tenho que mostrar que teve um trabalho, que foi pensado e tudo. Não só deixar a foto pronta. Muitas pessoas gostam de ver, nossa, então foi assim que ele fez, ele usou o rebatedor desse jeito, ele usou a luz desse jeito. Eu acho que isso é bem interessante, o fotógrafo pensar em como se divulgar, né, de uma forma mais elaborada, não só, minha foto está aí, vá no meu site. Não, ele pensa de uma forma multimídia, isso é interessante, isso deu uma transformada também no mundo da fotografia. Quem só tem um portfólio num site não consegue se divulgar tão bem, o cara tem que ir atrás de novas formas. E o que vocês acham da manipulação? Por exemplo, a pessoa tira uma foto, eu ponho no Photoshop, arrumo lá e tá tudo certo. Vocês acham que hoje isso está em excesso? Como que tá, assim? Eu acho que não. Eu acredito que a Suzana Vieira é daquele jeito. Não tem manipulação. Acho que manipulação é uma coisa que coloca na cabeça das pessoas. Que tipo, um fotógrafo... Não, falando sério, acho que manipulação sempre houve, né, na fotografia. E é uma questão da crença na imagem. E que talvez que a gente fala de manipulação, talvez o que a gente poderia perguntar é assim, se as pessoas acreditam ou não na imagem mais, sabe? Se elas têm essa crença na imagem. Não sei se eles acreditam mais na imagem, não sei se a gente tem, sabe? É igual quando fica falando assim, uma foto publicitária de um hambúrguer, por exemplo, de um prato de comida, de a quantidade de frutinha que vem no panetone, né? Enfim, a gente superou esse tipo de coisa. Eu acho que há uma falência dessa crença que se tem. Agora, a manipulação também leva a outro extremo também. Leva a gente também a projetar coisas, a pensar coisas que a gente também não consegue pensar. Então tem um site que chama Complexidade Visual, é um site em inglês, e eles falam da quantidade de estudos, por exemplo, antropológicos, sociológicos, que conseguiram ter uma prova concreta com uma manipulação de imagens, sabe? Então, uma coisa que o olho não consegue perceber, mas que a capacidade humana de reproduzir, recriar e ressignificar em cima funciona muito bem, né? Então, eu acho que trouxe muito mais avanços do que prejuízos, assim, esse tipo de coisa. E vocês acham que o fotógrafo ele tem que participar dessa manipulação ou ele tira a foto e manda para alguém e outra pessoa faz essa parte? Se ele fizer isso, esse processo do começo ao final,
Ele sabe como ele queria transmitir aquela imagem, qual a sensação que aquela imagem deveria passar. Acho que a partir da hora que ele deixa nas mãos de outra pessoa tem uma outra percepção sobre a imagem, ela vai manipular de uma outra forma, e o resultado final não vai ser aquela mensagem que ele queria transmitir. Mas eu sinto que o fotógrafo, ele tem que... É bom, muito bom ele fazer esse processo final, porque aquilo é um filho dele, né? Ele criou aquilo, então é bom ele ter essa sensação de eu queria passar essa mensagem e é isso que está aqui, está pronto assim, eu editei dessa forma e é isso. Então fotografia vai além da câmera, né? Assim, saber mexer no Photoshop, Não estou falando que é obrigatório, né? Mas... Quando essa questão do Sebastião Salgado, por exemplo, ele tem um laboratorista muito interessante, que era da Magnum, e aí você vê, puxa, as fotos dele e tal. Mas ele teve que conhecer um processo do preto e branco no laboratório, o que daria sentido na foto, e acompanhar no laboratório a revelação e como faz. Ele não era Photoshop, inclusive, era no laboratório, com máscaras, o que fica mais escuro, mais claro, né? Então, hoje em dia, eu acho que talvez vai até além do Photoshop. Tem um livro agora lançado, acho que lançou semana passada, retrasada, que chama Pitoresco, do Antônio Sagese, e ele estudou durante 4 anos técnicas de impressão. Então, impressão em lata, impressão em papel preto, impressão... E aí, as fotos já existiam, as fotos, há muito tempo. Só que ele não sabia como que elas poderiam fechar, assim, como fotografias. Na publicação do livro, ele vai numa gráfica e fala assim, bom, eu quero com verniz aqui, então é um processo muito além da foto. Aí ele diz que, ele chega numa conclusão muito interessante. Ele diz que a foto digital perdeu por conta do pixel, tá bom, ela perdeu pela captação, mas ela ganhou muito em processos gráficos. Hoje em dia a gente tem processos gráficos muito mais interessantes do que a gente tinha 5 ou 10 anos atrás. Então ele tem esse livro, aliás é caríssimo o livro dele, mas todo mundo que compra ganha uma impressão, por exemplo, em lata, no metal, por exemplo. Essa impressão em metal evoluiu muito e é uma característica hoje que de repente, sei lá, um pouco explorada na parte gráfica. Então acho que vai além assim, a questão do conhecimento fotógrafo. Você está participando de um projeto, né? Iniciando o projeto agora. Você poderia falar um pouquinho pra gente? O projeto é assim, eu tenho que escolher um caminho e esse caminho vai ser editorial. Eu já coloquei isso na cabeça, então vou trabalhar com modelos jovens. Eu não cheguei a determinar porque eu acho que a vibe do momento é uma coisa, pessoas alternativas. Sabe aquela pessoa que não tem cara de modelo, só que se você fizer um processo fotográfico e tudo, ela não nasceu para aquilo, sabe? Ela não é, eu sou uma moça, sou magrinha, ela não tem aquela cara de falar, nossa, é uma modelo incrível. Não, e eu acho que isso que é o legal, você pegar pessoas que às vezes não querem ser modelos, não nasceram para aquilo, sabe? Não tem aquela vocação, só que você consegue compor, você consegue posicionar ela de uma forma e fazer álbuns assim que passam uma coisa mais real, aquela coisa do dia a dia, para a pessoa olhar aquela imagem e falar, nossa, é uma foto de moda, só que é uma foto que parece que conversa mais comigo, é uma coisa do dia a dia, não é aquela modelo que foi toda trabalhada e tudo pensado, não, parece que é uma coisa que eu conseguiria fazer também. Acho que esse é um projeto bem interessante que eu vou começar a fazer, de tirar fotos assim, de pessoas na casa, acordando de manhã e tudo, que fique sim com um aspecto moda, só que é uma coisa mais real, perto da nossa realidade, precisa assim dizer, sem ser aquela coisa que a pessoa tem que ser modelo para passar aquela mensagem. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que eu vejo acontecendo por aí e eu quero trabalhar com isso. Assim. Eu tenho um projeto também. Eu fui convidado esse ano para um projeto de fotografar, é muito interessante, que em 2017 vai haver os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, né? E algumas editoras tiveram interesse em fazer algo diferente, algo que fosse mais icônico do que é invisível, né? É interessante, tudo que você fala de fé e de expressão de fé, uma coisa é o visível, outra coisa que é invisível, que não se vê, que não se percebe, né? E aí eu comecei uma pesquisa faz uns 4 meses, o projeto começa numa pesquisa, e essa é a primeira vez que eu utilizo alguns alunos, né? Estão colaborando 3 alunos na pesquisa, são alunos muito interessantes, que eles têm que colher histórias e fatos, né? E fatos sobre as devoções, as expressões da fé. Onde eu vou buscar 3 fenômenos que se tem. O fenômeno da fé individual e sozinho, o sujeito sozinho, e como é que ele expressa isso, mas tudo em imagens.
O segundo, que é a fé coletiva, são grandes fenômenos coletivos e formas e tudo mais. E o terceiro são os derivados, são os objetos, são os produtos, são esses elementos que se tem. E aí é engraçado que hoje, aí talvez um projeto hoje é totalmente diferente do que um projeto há um tempo atrás. Porque na internet você já pode testar algumas coisas. Foi a primeira vez que a gente pensou em testar coisas antes. Porque é um projeto editorial, para um livro. E a ideia era testar antes. Arriscar algo novo é interessante e é bom fazer esse pré-teste, né? Você faz um pré-teste e você vê como que a pessoa reage àquilo, né? Se eu colocar uma foto assim, será que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, foto ridícula, isso não é interessante? Ela vai falar, nossa, que diferente. Então isso é bem interessante. Eu acho que todo projeto fotográfico agora, ele tem que ser pensado assim, como que a pessoa vai reagir àquilo. Eu acho que, não sei se no passado faziam isso. Parece que assim, o fotógrafo ele pensava naquele projeto, ele fazia e entregava, assim. E pronto, não importa se a pessoa gostou ou não, tudo. Parece que agora a gente pensa muito mais no como vai ser a reação das pessoas àquilo. Mas eu acho que se eu der uma modificada de acordo com o que a pessoa sente, vai ficar uma coisa muito mais trabalhada, é interessante. Então, qual a dica de vocês para quem está começando? Estudar. Eu acho que tem que estudar. Eu acho que ainda não está sei lá, a gente não nasceu com o chip da fotografia, né? E mesmo se a pessoa, como a gente falou numa hora, tem dom e tem não sei o quê, independente disso, ela pode até vir com um olhar muito assim aguçado e tudo mais, estudar, olhar fotógrafos já consagrados, e outro também, ter uma bagagem, né? Uma bagagem de referências e de tudo e tudo mais. Referência é tudo. Você analisar arte, não só fotografia. Eu acho que quando você vai começar com fotografia, é bom também olhar esses outros lados que compõem. Olha design, olha arte, olha pinturas, tudo, até a parte musical também. É bom você ter toda essa referência para aí quando você for fazer algo, você juntar tudo isso. Você monta esse quebra-cabeça e aí você consegue passar isso de uma forma mais trabalhada. Então, em nome de toda a galera aqui do Culturando, gostaria de agradecer a participação de vocês. Conversou com a gente hoje o professor Adriano Miranda e o aluno de publicidade, Mário Picolini.